Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4:10. Tema da semana: a humildade da sabedoria celestial. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus. Nessa temporada estamos aprendendo um pouco mais sobre o livro de Tiago. Esse é o nosso guia de estudos. Aqui está o norte, né? Claro, que nos leva à Palavra de Deus e essas descobertas maravilhosas que nós temos tido. Também oferecemos para você que é nosso telespectador, que acompanha Lições da Bíblia, a revista Princípios. Conheça os planos que Deus tem para você, para a sua família. Faz o seu cadastro aí, coloca os seus dados e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Princípios. O nosso trio, os nossos amigos já conhecidos, sejam bem-vindos mais uma vez. Pastor Milton Torres, que é o coordenador do curso de Letras e tradutor e intérprete do Centro Universitário Adventista em São Paulo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. A sua esposa, professora Tânia Torres, professora na área de Ciências Sociais. Ela que faz o seu doutorado nessa área de Ciências Sociais. É isso, né, professora? Isso mesmo. Leciona também no nosso centro universitário em Engenheiro Coelho. É isso mesmo. E o pastor Moisés Matos, que é o presidente da Igreja Adventista para a região central do belo estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos, nesse momento, mais uma vez, clamar a orientação do Senhor ao abrirmos a sua palavra. Pastor Milton, por favor. Oremos. Bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de abrir a Tua Palavra no dia de hoje. Amém. Nós te convidamos a que Tu estejas conosco durante este programa e que Tu possas atingir a todos os lares, levando a eles uma bênção toda especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero fazer um convite especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa e participe ali no sábado pela manhã, a partir das 9 horas, das classes onde nós temos o estudo do tema do Lições da Bíblia. Leve sua opinião, leve o seu questionamento, você será bem-vindo. Amigos, nós vamos reiniciar o estudo a partir do verso 13, que o nosso guia de estudos dá como título do capítulo 3, verso 13 até 4:10. 4:10, é isso? Exato. Ele chama de a humildade da sabedoria celestial. E parece uma contradição também, né? Aliás, o Tiago parece ser cheio de contradições, né? A humildade da sabedoria. Geralmente quem é sábio não é muito humilde. O que sublinha, né? É o celestial. Pastor, né? O celestial faz a diferença. Pastor, eu quero dizer que quem é verdadeiramente sábio é humilde. É humilde. Aquele que acha que é sábio que muitas vezes não é humilde. Pode ser, para muitas pessoas, uma contradição, né? Porque a ideia de humilde dá ideia para alguns, é claro que eu estou falando apenas do título da lição, não estou falando do conteúdo. Sim. Eu estou apenas à guisa de introdução aqui, dizendo que a palavra humildade, a gente quando fala de um coitadinho, o que a gente diz? Um coitadinho assim, é uma pessoa humilde, uma pessoa muito humilde, mas isso não tem nada a ver com humildade, né? Humildade não é falsa modéstia também, né? Então, humildade não é um rapaz com QI 120 dizer-se burro, né? Nem é uma pessoa, né, com conhecimento, com um doutorado, achar-se totalmente um ignorante, não é? Claro que relativamente todos nós somos, né? Mas o título me chamou a atenção e eu queria chamar a atenção do pessoal de casa, né? Porque é a humildade da sabedoria, mas ele agora coloca a palavra certa, né? Ele coloca o tipo de sabedoria, sabedoria que vem do céu, sabedoria celestial. Ele coloca a sabedoria como um dom, né? Qual é a intenção de Tiago nesses versos, para a gente introduzir? Qual é o objetivo dele? Pastor, de novo nós temos no início aqui do nosso trecho de hoje, uma pergunta retórica. A gente viu Tiago fazer 3 perguntas retóricas na lição passada.
E nesta lição ele também abre com uma pergunta retórica. Lembrando que pergunta retórica é aquela pergunta cuja intenção é a reflexão. Isso. Não necessariamente Uma que resposta. exija uma resposta. E ele pergunta então, quem é sábio e entendido entre vós? A gente tem que se lembrar que na lição passada ele reclamava que tinha muita gente indo à frente na igreja para poder falar. A gente até imaginou que a razão para ele ter feito isso é que houvesse algum tipo de rivalidade, algum tipo de disputas entre os mestres e professores das igrejas às quais ele escrevia. Sim. Então a gente vê que ele continua, de certa forma, nessa linha de levar a igreja à reflexão e a indagação é direta, né? Entre vocês, né? Vocês que estão tão dispostos a vir à frente, que estão tão ansiosos por falar, vocês são sábios mesmo? Vocês são entendidos como deveriam fazer? Então, na minha opinião, Tiago está querendo provocá-los para uma reflexão mais profunda acerca da situação da igreja. Porque essa situação, pelo que nós encontramos no verso 14, ela parece ser uma situação de conflito. Ele usa a expressão inveja amargurada, sentimento faccioso. Então parece uma situação de conflito também. Como ele fala de mestres lá, e está no plural, é sinal de que existiam partidos, seitas dentro da própria igreja cristã. E isto os levava a não serem tão sábios. Não é? Então ele está convidando-os para uma reflexão. Será que é sábio isso que nós estamos, ou que vocês estão fazendo, de se dividirem, de não serem unidos? Isto é sabedoria? E ele nos levanta uma questão muito importante. Sabedoria, de acordo com a Bíblia, é algo muito prático, não é alguma coisa etérea, ou alguma coisa que vaga, que divaga, não é? Uma filosofia assim vã. É algo que leva você a uma reflexão séria e, ao mesmo tempo, te leva para coisas muito práticas, é o que nós vamos ver no programa de hoje. E não é nada mais prejudicial para um ambiente, seja familiar, seja organizacional, exatamente, do que esses sentimentos de divisão, de facção, de seita, de partido. Eu vou citar o exemplo, o pastor trabalha como líder de uma igreja para uma região, né? Uma grande região. Então não é nada mais difícil do que administrar do que essas, às vezes... Talvez a coisa mais difícil de administrar gente seja exatamente isso. Esse sentimento. Não é? Porque o ser humano tem tendências para essa desunião, ele tem tendências para fazer cumprir as suas vontades, as suas ideias, e isso gera um pouco de rebelião. E quando você tem líderes de cada uma dessas facções, desses grupos, você tem o problema de Tiago. E desculpe a expressão, já que nós estamos falando de sabedoria, vamos falar um linguajar mais simples, né? Quer dizer, em outras palavras, Tiago está dizendo assim para eles: irmãos, vocês estão sendo burros. Vocês estão sendo burros, porque vocês poderiam estar unidos e crescer muito mais, e vocês estão brigando por causa de ideias, e às vezes coisas até pequenas, porque ele coloca aqui, ele fala de invejas, né? Inveja amarga. Isso. É aquela inveja assim que vai crescendo e se torna prejudicial. Aliás, aqui me faz lembrar de Paulo quando fala, aliás, do autor de Hebreus, quando fala de raiz de amargura, lá no capítulo 12, da ideia de alguma coisa que vai crescendo num contexto de uma comunidade e que aquilo pode alterar toda aquela comunidade, né? E ele fala de ambição egoísta. Então, ambição egoísta, ou seja, é aquilo que eu quero, é aquilo que para mim está bom, mas talvez não esteja bom para a coletividade, não esteja bom para a comunidade. Ele está nos convidando a essa reflexão. Por isso, ele usa a expressão, eu pergunto, né, que a gente mostre em mansidão de sabedoria. O que é essa mansidão de sabedoria? O que ele quer? Eu acho que ele já está nos preparando para um grande tema do qual ele vai tratar, que é a questão da humildade. Então, eu acho que essa mansidão... E veja que os dois termos que ele apresenta aqui, o termo para sábio e o termo para entendido, não é? O termo sábio é sofós, de onde vem a palavra sofia, sabedoria. O termo entendido, epistemon, de onde nós temos a palavra portuguesa epistemologia, que é o conhecimento.
Nós temos diversos níveis de entendimento aqui. Temos a sabedoria mais intelectual, a sabedoria mais prática. Ele não está dividindo a igreja dele, ou as igrejas às quais ele escreve, em dois grupos. Um grupo de sábios e outro grupo de entendidos. O que ele está querendo dizer, transformando numa afirmação positiva aquela declaração do pastor Moisés, o pastor Moisés falou assim, ele está dizendo assim, vocês não estão sendo... inteligentes. Isso que eu queria dizer. Vocês não estão sendo inteligentes, não é? O suficientes. Você disse, vocês estão sendo meio burros por estarem fazendo isso. Então, o apóstolo deseja exatamente que os seus ouvintes adquiram essas características. Esse é o desejo dele. Eu gostaria, com esta pergunta, Tiago está dizendo assim, o que eu queria de fato era que vocês fossem sábios e entendidos. Mas para isso é necessário que vocês deixem de brigar. Para isso é necessário que vocês deixem de ceder aos conflitos e que vocês ajam em humildade. E aí entra a palavra mansidão. Essa que eu ia perguntar, pois exatamente. Mas aí, pastor, ele entra exatamente, talvez, no cerne da nossa discussão, onde ele apresenta os tipos de sabedoria que existem, porque alguém pode estar confuso. O que é ser sábio, ainda hoje? O que é ser sábio? É obter vários títulos doutorais? Não necessariamente. Você pode ser sábio e ter vários títulos doutorais. Mas será que isto é ser sábio? Essa é a grande questão que ele levanta. E aí, ali há os tipos de sabedoria, né, que inicialmente podem parecer 3 ou 4. Ele nos remete aí, pastor Milton, àquelas classificações do apóstolo Paulo também, dos tipos de homens, dos tipos de sabedoria que temos, né? E pastor, e ao remeter a mesma discussão do apóstolo São Paulo, ele está de fato nos levando a um conflito grande que existia na igreja, que era a presença dos gnósticos. Então, a grande rival do cristianismo, a religião que realmente foi a maior rival do cristianismo durante o período de expansão do cristianismo, não foi a religião pagã dos romanos. A grande rival foi o gnosticismo. Um pouco mitraísmo e muito gnosticismo. Vamos dar uma explicaçãozinha, pastor. Que seria então, o gnosticismo? Esta religião, que era uma religião que se fazia passar por filosofia, pregava que a salvação do homem não era nem pela fé e nem pelas obras. Que a salvação do homem era pela sabedoria, pelo conhecimento. Então o desejo... Pela gnose, né? Pela gnose, que é o termo que significa conhecimento. Então você tinha que ter... que possuía um conhecimento, como é que eu vou dizer assim, um conhecimento secreto, só os iniciados que tinham acesso a esse conhecimento. E essas pessoas vinham para as igrejas cristãs, era uma religião muito sincrética, era uma religião que conseguia absorver elementos. A pessoa podia ser pagã e continuar dizendo que era gnóstica. Ou melhor, vamos fazer o contrário. A pessoa podia dizer que era gnóstica e continuar dizendo que era pagã. A pessoa podia dizer que era gnóstica e continuar dizendo que era cristã. Porque era uma religião que vinha assim, muito sutilmente envolvia as pessoas. Foi a principal adversária do cristianismo no início da expansão cristã. E ela é combatida por Pedro nas suas epístolas, ela é combatida por João nas suas epístolas, ela é combatida pelo apóstolo São Paulo em todos os seus escritos e ela é combatida por Tiago aqui também. Então ele está dizendo, tenha cuidado com essas pessoas que vão visitar você em casa para trazer um conhecimento diferente daquele que você aprendeu na palavra de Deus. Aos Gálatas, o apóstolo São Paulo até repreende, insensatos Gálatas, chamando-os de insensatos. Eu preguei o evangelho para vocês e agora vocês estão cedendo a essas fábulas, essas historietas que eles aparecem de casa em casa. Pastor, eu tenho muito medo quando as pessoas vão às casas dos nossos membros para poder dizer para eles que tem uma revelação nova, adicional, uma revelação nova, excepcional. Porque se essa pessoa tem uma revelação e essa revelação vem de Deus, ela vai publicar essa revelação às claras, no templo, na presença dos pastores, na presença dos líderes da igreja. Quando uma pessoa fazendo um trabalho sorrateiro. Quando a pessoa vai de casa em casa, chama para uma conversa particular, deixa as coisas mais ou menos acobertadas ou encobertadas. Isso é uma evidência de que tem alguma coisa muito errada. E isso acontecia com os gnósticos. E eu até diria que esses gnósticos podem ter sido a razão de existirem todas essas rivalidades dentro das igrejas cristãs. Eles estavam entrando nas casas dos nossos membros, na casa dos membros cristãos, e o pastor Tiago, que era pastor, nós vimos isso na primeira lição, ele foi pastor da igreja de Jerusalém durante 30 anos, segundo Jerônimo. Então esse pastor experiente, esse pastor que tem um cuidado pelas suas ovelhas, que se preocupa com elas, ele está dizendo, tenha cuidado com esse pessoal.
eles vão chegar aí e vão dizer para vocês que vocês têm que ter 3 tipos de sabedoria. E ele identifica a sabedoria terrena no versículo 15, a sabedoria terrena, a sabedoria física e a sabedoria demoníaca ou espiritual. 3 dimensões de sabedoria, que acabam se limitando a 2, não é? Uma de ordem mais intelectual, não é? Humana, e outra de ordem mais carnal e mais demoníaca, se a gente puder dizer isso. Eu acho que esta é a advertência do apóstolo Tiago. Cuidado com essas pessoas que vão de porta em porta para trazer uma mensagem que é diferente da mensagem do Evangelho. Para dizer que o Espírito Santo não é Deus, ou para dizer que o nome de Jesus que Jesus é um Deus menor, ou que o nome de Jesus não é Jesus. Essas pessoas que vêm com essas fantasias, pastor, elas vão de casa em casa porque elas não têm coragem de enfrentar os pastores da igreja no estudo da palavra de Deus. Porque se elas tivessem, elas não estavam indo de casa em casa sorrateiramente. Elas estavam vindo conversar com a gente. Eu só queria resumir um pouquinho isso. Vamos tentar sintetizar um pouquinho, porque as informações foram realmente muito importantes para a gente. Então a gente tem a diferença entre o que é a sabedoria, ele diz, seja sábio e inteligente, porque nem sempre todo aquele que tem conhecimento age com sabedoria, porque a sabedoria é saber agir corretamente. Né? Ou seja, ele está preocupado com todas as dimensões. Isso. E ele é possível e daí ele diz que que você mostre mansidão de sabedoria. Tá? Então, só para a gente sublinhar essa mansidão, seria um procedimento ele está preparando, como o senhor disse, para falar da humildade que vai estar lá na frente. Tá? E agora ele está advertindo o que estava chegando na igreja cristã e que estava gerando esse clima de inveja amargurada e de sentimento faccioso, né? Professora? Quando você estava falando sobre sabedoria, né? Eu tenho uma passagem de Ellen White sobre grandeza intelectual, que está no capítulo da prisão e morte de João Batista. Falando sobre a grandeza intelectual, ela fala assim, de Satanás, né? Se grandeza Qual é o livro mesmo? O desejado de todas as nações, no capítulo Prisão e Morte de João Batista, porque eu tenho a página aqui, só que o meu é a sétima edição, por isso que eu dei o capítulo. Sobre grandeza intelectual, ela fala assim, se grandeza intelectual a parte de qualquer consideração mais elevada é digna de honra, então Satanás merece nossa homenagem, que suas faculdades intelectuais nenhum homem jamais igualou. Se não está... Se a gente está falando de sabedoria demoníaca... Se é só a sabedoria que conta, então a gente devia bater palmas para Satanás. Porque ninguém ganha dele. De entendimento, de inteligência. De conhecimento. De gnose, né? De gnose. Ele era e aí eu pensando, falei assim, mas ele perde para o Criador dele, Deus. Sabe mais do que então Deus é muito mais. Mas nesse caso a ênfase é quando o conhecimento está separado da prudência, da ação correta, né? Eu acho que esse é o sentido do texto. Claro. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos, e eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho, só para esclarecer um pouquinho mais esses tipos de sabedoria que Tiago apresenta aqui, que foram citados. Tá bom? Beleza? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia? Estamos estudando no programa de hoje, entendendo o objetivo de Tiago, clamando à igreja, dizendo que deveria agir com sabedoria e conhecimento. Nós fomos para o intervalo, eu pedi para a gente trabalhar um pouquinho os tipos de sabedoria que nós encontramos aqui e que o Guia de Estudos também apresenta, que estão a partir do verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, estou no capítulo 3 de Tiago. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Aí agora ele compara, né? Ele está fazendo o contraste aqui, né? A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Pastor, nós temos que tomar cuidado aqui com os números, né? Porque ele fala, o nosso guia de estudos fala de 2 sabedorias. Isso. E quando a gente chega aqui, a gente tem uma citação de 3 tipos de sabedoria. O que a gente tem que entender é que o nosso autor está realmente considerando essas 3 sabedorias que Tiago menciona no versículo 15, como sendo representantes da sabedoria terrena. Isso. E depois ele passa a falar da sabedoria celestial, a qual ele se refere a partir do versículo 17. Uma coisa que eu gostaria de mencionar... Só uma pergunta. Parece que ele está, em realidade, denominando, não parece? Sim. A sabedoria que desce lá do alto antes é terrena, animal e demoníaca. Ele está como que explicando como é que essa sabedoria se comporta. Então, na verdade, não são 3, mas é uma só, que é a sabedoria terrena. E então, no verso 17, ele faz um contraste, dizendo que a sabedoria celestial. Por outro lado, ele também diz que essa sabedoria celestial tem várias qualidades. Ele também, digamos assim, explica, ele diz que ela é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial e sincera, diz aqui na minha tradução. Isso. Quer dizer, são 2 tipos de sabedoria, mas que se, digamos assim, que se apresentam com vários tipos, né? No caso da terrena, ela é muitas vezes demoníaca também, porque ela não conduz você para as coisas de Deus. Né? E a outra, de fato, conduz você para as coisas de Deus. Pastor, eu ia perguntar por que ele essas 2 sabedorias, elas podem ser encapsuladas nessa expressão do alto. A gente vê que uma não vem do alto. E a outra... Não é isso? Que é a do versículo 15. Enquanto que esta não é a que desce lá do alto. Exatamente. E a do versículo 17 é a que vem do alto. Isso. Então, aquelas 3 estão ali contidas dentro da sabedoria que não vem do alto, e depois essa sabedoria com todas essas características positivas é aquela que vem do alto. Mas antes de a gente avançar, eu queria chamar a atenção para uma palavrinha que aparece aqui no versículo 16 e que nós encontramos lá no início da lição, quando nós estávamos falando do homem que vacila, do homem que duvida. É de ânimo dobre? Aquele homem de ânimo dobre. E a gente viu que ele era um homem intermitente, né? Ele tinha uma fé intermitente, que eu até disse que era uma palavra que era muito usada por Hipócrates. A febre. Em relação à febre, né? Uma coisa que vem e que vai. Essa eu anotei, viu, pastor? Pois é. A catástatos. Exatamente. Essa mesma palavra... Estou aprendendo também, né, pastor? Está ocorrendo aqui pela 3ª vez, porque ela também aparece em referência à língua, quando diz que a língua era incontrolável, que era difícil de controlar. De novo aparece aquela palavra, que vem e que vai. Não é? E aqui nós a temos no versículo 16. Você poderia ler o versículo 16 para a gente poder identificar exatamente qual é a palavra? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Confusão. É o que aparece aqui. E essa palavra é interessante porque o historiador Políbio, que é um historiador não cristão, quando ele faz uma referência à morte de Alexandre o Grande, vocês sabem que Alexandre o Grande foi um grande conquistador, ele colocou ordem no caos que existia antes de ele ter imperado em toda aquela região. Quando ele morreu, isso pegou-os de surpresa. E o historiador Políbio diz que essa foi exatamente a situação que ocorreu. Ele usa precisamente esta palavra para se referir à bagunça que se abateu sobre o Império Helenístico, o Império de Alexandre o Grande. Então, eu acho que isso mostra de forma bastante gráfica, não é, que essas pessoas que estavam indo à igreja e que estavam causando facções, divisões, estas pessoas estavam a serviço da palavra grega, que aqui é o substantivo, acatastasia, que é a confusão. Estavam a serviço da confusão. E eu sempre me preocupo, como eu disse antes, alguém que vem à igreja para causar confusão, a gente tem que repreender essas pessoas porque elas não estão trazendo a sabedoria que vem do alto. Elas estão precisamente funcionando sob os efeitos da sabedoria que não vem do alto. Eu acho que é legal comparar isso, viu? Assim, hoje, em nossos dias. Aí eles tinham um aspecto de assunto, 2 pontos que são ainda relevantes hoje quando você trata de heresias, quando gente que espalha confusão.
O primeiro aspecto é o aspecto de conhecimento. Eles parecem demonstrar muito conhecimento. É o caso desses mestres aqui. Pareciam demonstrar muito conhecimento. E isto faz com que as pessoas digam, opa, esse indivíduo é de fato um sábio, de fato conhece muito. Né? E o segundo aspecto que eles traziam era novidade. Porque para muita gente ali, aqueles assuntos eram novos, eram o aspecto de ineditismo. Hoje não é diferente. O camarada vem cheio de livros, ou com uma porção de páginas da internet para você, e com uma porção de ideias, e ele diz que o seu pastor não está, de fato, pregando certos temas. O que isso acontece? O que vem a acontecer? A pessoa é tomada, puxa, esse indivíduo é estudioso. Nem sempre o indivíduo que é estudioso é correto, é verdadeiro. Nós temos que fazer como os bereanos, né? A Bíblia que examinavam para ver se as coisas mesmo. Eram de fato assim. Exatamente. E o segundo aspecto, não devemos ser tomados pelas novidades, né? Novidades. Porque é uma coisa nova, inédita. Não, não é inédita. Não existem mentiras inéditas. Existem velhas mentiras com cápsulas novas. Claro, não esqueçamos disso. A gente não pode esquecer quem está por trás disso. Satanás está por trás disso. Porque a gente não acabou de falar que a sabedoria terrena é demoníaca. É demoníaco. Então ela tem uma inspiração de Satanás. Exatamente. E ela é sedutora. Eu queria levar para um aspecto relacional também, que está no guia de estudos. O indivíduo que tem a sabedoria celestial, o guia apresenta, o verdadeiro sábio não será apenas manso e humilde como Jesus, mas também pacífico, gentil, misericordioso e clemente, disposto a ignorar o defeito dos outros e não será exigente nem crítico para com eles. Pastor, muito obrigado por ler esse texto, porque eu acho que isso chama atenção para o outro lado. Não é porque alguém chega na nossa igreja com um pensamento diferente, com ideias diferentes, que nós também temos que massacrar essa pessoa. Né? Eu acho que esta passagem nos sugere isso, que se nós queremos dizer às pessoas que nós somos detentores dessa sabedoria celestial, nós temos que nos comportar em mansidão e humildade. Na semana que vem, o nosso tema vai versar um pouco sobre julgar e discernir. Então, o que você fala vem a calhar, porque nós vamos tratar exatamente desse assunto. Nós não podemos julgar uma pessoa, mas nós podemos discernir entre o que está certo e o que está errado com base na palavra de Deus e na iluminação do Espírito. Então, é muito importante isso, porque nós também podemos cair para um lado para o outro, né? Simplesmente qualquer coisa que seja fora da minha tradição, eu também não vou aceitar, né? Por exemplo, a Novo Tempo, às vezes, traz para você, amigo que já estuda a Bíblia, alguma coisa que para você é uma coisa nova, né? Por exemplo, o dia de repouso. Para alguns pode ser uma coisa nova, mas nem por isso eles devem rejeitar o estado do homem na morte e outras passagens bíblicas. Então, não é só no sentido negativo, mas também no sentido positivo, saber receber. Mas tudo deve passar sob o crivo da palavra de Deus. Isso. E nessa parte aí da questão da crítica, como você agradeceu ao pastor Gilmar, eu estava lendo, quando eu encontrei essa passagem sobre Satanás, eu também encontrei essa passagem sobre sermos críticos a pessoas que têm opiniões contrárias à nossa. Ela é clara que essas pessoas têm o espírito satânico. Você ir contra essas pessoas porque elas são diferentes. Isso não é espírito divino, é espírito satânico. Ou seja, que, como fala aqui, não serão exigentes nem críticos para com eles. A opinião deles são diferentes, então nós precisamos de respeitá-los. É o discernimento que falou, e eu lembro do conselho de Jesus, simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou examinai tudo e retende o que é bom, né? Exatamente. Pastor, eu acho que esse versículo 18, ele conclui bem esta primeira sessão falando sobre a sabedoria. Você poderia ler para a gente? Eu tenho um comentário para fazer depois. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Já pensou? É em paz que se semeiam os frutos da justiça. Sabe a que conclusão eu cheguei com esta passagem? Eu cheguei à conclusão que Deus abençoa os que oram, não os que brigam. Certo? Assim, a nossa igreja, nós temos que ter paz, tem que ser um ambiente realmente de felicidade. E Deus nunca será ministro das nossas concupiscências. Deus nunca será... dos nossos desejos. Dos nossos desejos. O que nós é que temos que nos tornar ministros da vontade de Deus.
Muito boa observação, vou sublinhar a frase, viu, pastor? Deus não abençoa os que... Não, Deus abençoa... Como é que foi mesmo? Deus abençoa os que oram, não... E não os que brigam. Deus abençoa os que oram. Saiu agora e já esqueceu. Muito bom. Nós vamos adiante. O que está no capítulo 4 agora, ele vai entrar um pouquinho mais sobre... Essas brigas. Exatamente. Ele dá o conselho, coloca a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria celestial, como agem aqueles que estão agindo com sabedoria terrena, né? Eles são, têm inveja amargurada, sentimento faccioso, e aqueles que têm a sabedoria celestial são pacíficos, eles são tratáveis, têm misericórdia. E agora ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Esse é um verso que é usado pelos especialistas em resolver conflitos dentro das igrejas ou dentro das organizações religiosas. E esse verso revela algumas coisas. A primeira, para mim, principal, é que todos os conflitos nos quais nós podemos um dia estar envolvidos têm a ver com algo que sai aqui de dentro, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Então, se nós detectamos isso em primeiro lugar, a gente vai poder se vigiar, vai poder, digamos, se controlar para evitar confrontos, guerras e outras coisas dentro da comunidade na qual nós estamos vivendo, não? Então, é muito importante isso aqui, porque nos faz refletir um pouquinho. Será que a briga lá... Agora eu não estou falando nem dos falsos mestres. Eu estou falando daquelas briguinhas que podem ocorrer dentro da nossa comunidade. Qualquer comunidade e qualquer família também. Vamos ampliar o assunto, qualquer escola, em qualquer organização. Pastor, briguinhas? Veja o que o versículo 2 diz. Ele fala de guerras, né? Veja o versículo 2. E que pode virar uma guerra. Veja, leia, pastor, por favor. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Ele pega pesado aqui, né? Você percebe que até a palavra matar aparece aqui, o que é interessante, porque numa lição passada... Ele falou de assassinato. Falou de assassinato dentro da igreja, e a gente levou para o lado figurativo, quem sabe fosse matar com as palavras, né? Aqui pode ser. Mas também. Veja como aqui a situação fica realmente... É uma situação negra, uma situação perversa, essa que a gente está vendo nas igrejas da época do apóstolo Tiago. E essas igrejas eram as igrejas que pertenciam à tradição apostólica. Então vejam a que ponto essas igrejas chegaram, né? Alguns intérpretes, eles chegam a dizer que, quem sabe, Tiago não estava aqui citando simplesmente um texto filosófico de algum autor, fora de contexto, porque eles têm dificuldade de aceitar que essas coisas estivessem acontecendo na igreja apostólica. Não é? Tantas brigas a ponto de alguém... até ameaçar o outro de morte ou mesmo concretizar essa ação. Então, eu acho que é mais forte do que a briguinha. Tomara que esse exemplo nos ajude a evitar as nossas briguinhas. Exatamente. Mas eu vejo aqui um conflito severo que estava acontecendo naquela O que eu vinha dizendo, exatamente, quer dizer, se você entende que em tudo que você faz está o pecado, e o pecado começa com você, isso vai te ajudar a evitar. Porque eu sempre digo, em alguns lugares o problema são os outros, mas em alguns lugares o problema posso ser eu. Então eu tenho que fazer um exame, não é? Então não deixe que esse pecado... Ele quer fazer isso. Não deixe que esse seu pecado... Porque eu sempre tenho a tendência de dizer assim, não, a confusão aconteceu, a sua palavra lá grega, a confusão aconteceu por culpa dos outros. Mas e quando a confusão acontece por minha culpa? Por isso que há também a expressão do apóstolo, onde diz assim, no tocante a vós, tende paz com todos. O que é no tocante a vós? Quer dizer, há uma responsabilidade individual aqui. Sempre nós temos, porque lá na igreja X ou na comunidade X houve uma briga, uma confusão e tal, e você estava lá no meio, né? Quando um não quer, dois não brigam. E eu sublinhei uma frase, professora, a senhora está com a mão levantada, viu? Vamos deixar as mulheres falar. Eu só quero sublinhar a frase aqui, ó. Motivações. Senão vamos ter uma porfia aqui. A batalha vai começar aqui. Pode se cumprir aqui. Motivações internas, não apenas as ações exteriores
devem ser consideradas. E às vezes nós temos feridas aqui dentro não curadas que nós levamos para a comunidade, exatamente. e isso atrapalha tudo. Professora, eu vou para o intervalo e a hora que voltar a palavra é sua. Guarde seu pensamento, por favor. Guardarei. Tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, você vê que a conversa aqui está muito boa, né? Então não saia daí, nós já voltamos. Estamos voltando para o último momento deste programa que está extremamente motivador e olha, agora é a vez das... Começarmos com as mulheres. Por favor, irmã, professora, por favor. Quando eles estavam falando aí sobre de onde que vem, não é? Esses desejos. Então você tem aqui os desejos de prazer, as paixões. A palavra em grego nos dá a nossa palavra hedonismo. E o que é hedonismo? O que essa palavra remete? O amor só pelos prazeres. É prazeres? Viver em função dos prazeres da vida. Então, isso aí não está em voga, esse hedonismo? Hoje a gente só vê essas coisas, não é? E isso leva a essa situação de contenda. De briga, de confusão, de Ele guerra. dá a lista, cobiças, invejas, desejos, paixões. Com certeza. Pastor, veja como Tiago, apesar de parecer esse livro de provérbios, com pedaços de sermão, tudo se liga. Sobre o que nós estávamos falando em uma lição anterior? Nós estávamos falando sobre o inimigo? E quem era o inimigo? Nós mesmos, não é isso? Então, quando ele pergunta que de onde é que vêm essas batalhas, essas guerras entre vocês, está vindo dentro de vocês. Ou seja, nós mesmos somos os nossos inimigos. Criamos essas confusões, essas guerras. Mas nós aprendemos a transferir a culpa. Claro. Desde Gênesis foi assim. Né? A mulher que me deste, Senhor, ela me fez comer desse fruto e tal. Quer dizer, nós aprendemos a sempre estar transferindo. Né? E nesse caso, o Tiago, ele é muito forte, porque ele nos chama de volta. Ele diz assim, o problema está com você, está dentro de você, você é pecador. Reconheça isto, se arrependa. Deus pode fazer uma obra na sua vida. É isso que ele está dizendo. Verdade. Muito bom, extremamente reflexivo. Eu quero ir adiante, o Guia de Estudos cita o verso 2 até o verso 4, eu quero ficar no verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ele está construindo aqui a raiz. Então, o problema veio de dentro de mim, das minhas paixões. Por quê? Porque eu estou associado àquilo que o mundo me oferece? É esse o objetivo de Tiago aqui? É essa a intenção? Estou no verso 4. Ele de fato faz o que está em toda a Bíblia. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo desse mundo. Quando ele fala de mundo aqui, não está falando do planeta Terra. Ele está falando do mundo de pecado, do mundo afastado de Deus. Ele está falando de um mundo que não reconhece Deus e a sua palavra. É nesse o sentido de mundo, não exatamente mundo físico, não é? No universo. Ele está falando desse mundo que é o mundo da carne, que não é o mundo do espírito. Então este é o sentido básico aqui. Então quem se torna amigo desse mundo é inimigo de Deus, porque aí as coisas não combinam, não há digamos, uma associação entre uma coisa e outra. E ele chama aqui de adúlteros. Adúlteros. Aí talvez a palavra seria infiéis, talvez a palavra, porque ele está falando, alguns leem esse verso achando que vão estar adúlteros, está falando só os homens, não é? Não, ele está falando aqui a todos os seres humanos que são infiéis, porque o adultério na Bíblia também tem um sentido físico, que está lá no mandamento, mas na Bíblia adultério também pode ser qualquer infidelidade que você tenha a Deus, né? Porque na verdade nós temos um casamento com Deus, nós temos uma aliança, nós temos, né, um concerto com Deus. Quando quebramos isso, nós somos infiéis. Portanto, estamos quebrando esse casamento, somos adúlteros. Esse é o sentido. Pastor, há até uma surpresa aqui, talvez possa aparecer, mas de fato a palavra que aparece, a primeira palavra no versículo 4, do capítulo 4, a palavra moicalides, é uma palavra feminina. Então, de fato, ele está dizendo adúlteras. Infiéis é uma boa tradução. Referindo-se às tribos, porque ele começa falando lá no verso 1,
tribos. E a gente tem que se lembrar que essas tribos da dispersão, elas não são de fato as 12 tribos de Israel. As tribos de Israel, elas haviam desaparecido ao longo da história, não é? Com as consecutivas invasões a Israel. Algumas tribos persistiam, mas a maioria delas havia desaparecido. Então, é claro que essas tribos aqui são figurativas. Ele está falando da igreja. A igreja não Só para explicar, que nós fizemos lá no primeiro estudo, pastor, que são os cristãos que estão espalhados, dispersos. Estão dispersos, né? Exatamente, ou seja, a igreja. E a igreja era sempre considerada como a noiva de Cristo. Qualquer infidelidade a Cristo é adultério. Então, agora Tiago escrevendo às igrejas, às 12 tribos, às igrejas que estão espalhadas pelo Império Romano, ele se refere a elas como adúlteras, dizendo que elas não estão sendo fiéis a Deus como deveriam ser. E a gente tem aqui, então, o desafio de, para vencermos essas contendas e termos a sabedoria lá do alto, não termos a associação com aquilo que o mundo me oferece, porque vai despertar as minhas paixões e aí vão gerar as contendas. É mais ou menos esse raciocínio. Mais uma vez ele repete o conceito, você precisa da graça de Deus. A graça é central. Se você observar o verso de número 4, capítulo 4, verso 6, ele diz assim, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Ele está fazendo um sermão contundente, não é? E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se. Veja, ele faz todo um trabalho aqui apelativo, verbos muito fortes, né? Entristeçam-se, diz o verso 9, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Há uma sequência de verbos aqui muito contundentes. E aqui pedindo conversão. Aqui no guia de estudos, no finalzinho aqui da Amizade com o Mundo, no Desejado de Todas as Nações, página 317, Ellen White nos diz, nossa grande necessidade é nosso único título, a misericórdia divina. Sim. E somente uma pessoa humilde, está ali, né, professora? Mansa e consciente da sua absoluta necessidade e dependência, está aberta à graça. A graça. Somente aquele que tem consciência do seu estado. Eu queria explorar um pouquinho mais. Você ia fazer observação? Só uma observação rápida. Sim. Aqui, na sua tradução, diz pessoas de mente dividida. Sabe que palavra é essa? Aquela dipsikoi. Mesma palavra que a gente viu lá no capítulo 1, versículo 8, o homem de ânimo dobre. Então nós temos a mesma referência aqui, ou seja, ele volta a falar, ele se opôs a esse homem vacilante que não toma uma decisão em favor a Deus, que fica vivendo uma vida dupla, um pé na igreja, outro pé fora da igreja. E agora, no meio dessa confusão toda, dessas discussões, quem é que está sofrendo mais? É justamente um homem que está com um pé fora e outro dentro. E aí o apóstolo Tiago, ele volta a nos lembrar dessa condição, que nós devemos tentar evitar a todo custo. Nada de mente dividida, nada de vida dupla. Nós temos que ter a nossa aliança com o Senhor e a nossa integridade perante Ele em fidelidade. Eu queria explorar um pouquinho mais esses verbos, como o pastor mencionou, submissão a Deus. Exatamente. Mas antes eu queria uma explicação do verso 5, que é um verso assim, né? Só uma explicação breve para a gente... Eu pensei que o pastor Moisés tinha pulado o versículo 5. eu pulei de propósito para que você pudesse explicar. Né? Mas o verso 5, pastor, não é fácil. A própria lição disse que ele é um dos problemas de Tiago. Ele é um problema por 3 razões principais. Em primeiro lugar, porque nos manuscritos antigos nós não tínhamos pontuação. Então é difícil saber exatamente como pontuar esta frase. Você vê que a solução que o nosso guia de estudos deu foi fazer uma divisão um pouco diferente daquela divisão que a gente vê nas Bíblias, geralmente. Ele diz assim, que a Bíblia, as Escrituras falam contra a inveja.
E ele separa então a inveja do espírito, não é? Que foi uma solução, é uma solução possível, a pontuação não existia nos manuscritos antigos, é fácil, então a gente poder pontuar desse jeito. Outra razão que o verso é difícil é que ele faz parte de uma linha poética. Isto é um hexâmetro, que é uma forma de poesia grega usada por Homero. Tiago gosta de hexâmetros, ele já tinha utilizado um hexâmetro anteriormente, que nós passamos rapidamente por cima, mas então é um verso poético. Esse é outro fator complicador. E o terceiro fator complicador é a ambiguidade sintática, porque como a expressão topneuma, que quer dizer o espírito, é uma palavra neutra, uma expressão neutra, o neutro ele tem a mesma forma para o nominativo e o acusativo, ou seja, é a mesma forma para o sujeito e para o objeto direto. Então a gente não sabe se o espírito é o sujeito dessa frase ou ele é o objeto dessa frase. Okay, e aí ficou mais fácil agora de... Dar uma solução. Isso, é mais fácil de entender, né? Pois é, eu queria poder dar uma solução, pastor. Mas qualquer solução que eu propuser aqui vai ser só mais uma especulação. Então vamos às sugestões. Pois vamos às sugestões. A primeira sugestão é que a lição que o guia nos de dá. Estudos apresenta. O guia de estudos nos dá. Posso ler? Claro. Leia aí. Não, eu prefiro que você leia. Ou você acha que as Escrituras falam em vão contra a inveja? O Espírito que ele faz habitar em nós anseia, mas ele dá maior graça. Pois é. Aí o Espírito é o sujeito, né, nesta interpretação, e ele anseia, embora não se diga aqui o que ele está ansiando. Isso. Agora, outra possibilidade, por exemplo, seria dizer que o Espírito anseia até a inveja, ou seja, ele é tão zeloso que ele chega ao ponto de ter ciúmes, tá certo? De novo, o Espírito é o sujeito. Outro que pode ser o sujeito é o próprio Deus, que Deus, nesse caso, ele anelaria por nós, ele zelaria por nós com tanto zelo, que ele faria então o Espírito habitar em nós. Então são várias possibilidades de interpretação, é muito difícil saber qual delas será melhor. Esta da lição é uma boa sugestão, embora se nós formos observar versões bíblicas, a gente vai ver que esta não é a mais escolhida pelos tradutores. Mas ela é possível. Eu creio que o grande detalhe, talvez, para o nosso telespectador, que normalmente lê a Bíblia, que está ligado à Bíblia, seja entender a palavra ciúme que é traduzida no português. E resumir que Deus tem zelo por nós. Deus tem amor por nós. Deus tem cuidado por nós. Não importa se o sujeito é Deus ou se o sujeito é o Espírito Santo, mas nós somos o objeto do amor incondicional de Deus, e Deus zela por nós, Ele se interessa por nós, Ele nos acompanha na nossa vida, Ele cuida de nós. E Ele não admite que nós namoremos com outra pessoa a não ser com Ele. Daí vem o adultério. E aí vem a inimizade com o E a tradução ciúmes, ela é entendida nesse contexto. Não ciúme doentio. Não ciúme doentio. Esse ciúme que é um problema, né? Mas um ciúme no sentido de Deus zelar por nós. Eu quero você só para mim. Exatamente. E que não divide com alguém, né? Claro. Muito bom. Excelente observação, viu? A sensibilidade ali. E um dia a gente vai perguntar para Tiago o que ele quis dizer mesmo com isso. Exatamente. Agora, eu creio que a gente poderia pensar, indo para as últimas considerações, né, com essas expressões, como, por exemplo, o que está no verso 8. O primeiro com o verso 7, que eu creio que é importante, que está citado também no Guia do Estudo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O Guia de Estudo sugere aqui a necessidade de observar a sequência das ordens no texto. Exatamente, porque humanamente eu não tenho forças para resistir ao diabo. Ele é maior, ele é mais forte do que eu e você. E mais inteligente, lembra a citação que a Tânia fez? Ele tem pelo menos 6.000 anos de experiência só no pecado. Então ele tem doutorado, pós-doutorado, tudo que você imaginar em pecado. Ele tem a Bíblia na cabeça dele. Ele tem toda a Bíblia, não é? Agora, a sequência aqui é lógica. Primeiro, submeta-se a Deus. Então, quando eu entrego a minha vida nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, Ele vai lutar por mim. Quer dizer, é aquela velha historinha daquela criança, né, que alguém um dia conversou com ela e disse: filhinha, por que você é tão boazinha, por que você é tão querida? O diabo não tenta você? O diabo não traz sugestões do mal para você? Ela disse: sim, ele traz. Mas como você é tão boazinha?
É assim, sabe por quê? Porque Jesus está dentro, no linguajar infantil, né? Jesus está dentro do meu coração. Quando o diabo bate, é Jesus quem abre a porta e atende. E quando o diabo vê Jesus, ele sai correndo. É isso que Tiago está dizendo. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Parece que é uma ação nossa, mas é uma ação que começa com primeiro submeter-se a Deus e então as coisas vão acontecer. Muito bom. E aí, pastor, eu vou aproveitar, ler uma frase que está no Guia de Estudos. O chamado para submeter a Deus vai além da advertência moralista. Ele está chamando os pecadores ao arrependimento, como Jesus fez. Então, talvez a gente esteja falando para alguém, nesse momento, que esteja lutando com uma deficiência, com uma fraqueza. Um vício, talvez. Um vício. Que não está conseguindo vencer. Exatamente, se sente está lutando indigno. Sozinho. O Senhor chama, vem. Vem que eu vou te ajudar. Exatamente. Vem que eu vou contigo. E a outra observação é o que está no verso 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A gente conversou em off aqui havia uma citação de um texto de... Segunda Crônicas. Segundo livro de Crônicas, 15, 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. 2. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Porque nós temos essa ideia de que Deus está sempre com a gente. E Ele está. Ele está insistindo, claro, mas ele está. Eu não quero. Claro, e se eu digo eu não quero, aí o que ele pode fazer? Ele pode nos acompanhar de perto, ele pode nos acompanhar de mais longe. Claro. Então a passagem de Tiago e o texto de Crônicas estão dizendo, se nós abrirmos o coração, Deus vai se aproximar de nós, Ele vai entrar na nossa vida. Claro. Ele vai fazer parte do nosso lar. Mas se nós fecharmos a porta para Ele vai ficar triste, observando a distância, querendo interferir às vezes, mas deixando que nós arquemos com as consequências das nossas decisões. E por que ele tem ciúme da gente, esse zelo que ele tem? Porque ele respeita. Se ele bate mansamente o nosso coração, a gente não abre, ele espera. Agora o diabo, ele invade o nosso coração. Essa é a distância, eu creio, assim, lógico, o senhor usou de uma forma figurativa. Eu acho que é legal, assim, a gente deixar bem claro, né? Cuidando, para que ele está sempre cuidando para que ninguém se sinta, talvez, desprotegido, desprezado. Eu acho que essa... Pois a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Né? As palavras, né? Ainda temos tempo para falar sobre humildade? Porque eu queria mencionar alguma coisa sobre humildade, que é a última... Nós temos 30 segundos. Verso, 10. Lendo um texto de Ellen White. Por favor, então leia, pastor. Manuscrito 11, 1888. Deus não concede perdão algum àqueles cuja penitência não produz humildade. Ou seja, você fez alguma coisa errada, você está arrependido. Se esse arrependimento não produzir humildade, você não vai receber perdão. Okay. Então, a humildade é um requisito para você receber o perdão de Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor mais uma vez. Por favor, professora. Glória a Deus. Querido Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui para agradecer a Ti pela oportunidade que temos de explorar a Tua mensagem. Amém. Portanto, continue nos inspirando. Se conosco, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus, jamais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o nosso próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.